E dinossauro não? Por Não, enquanto. dinossauro Parque também não dos vai. dinossauros, A não? ideia, a semente estava lá, né, na verdade. Mas A esse que o semente pessoal... da ideia de desextinção, acho que todo mundo, né, que viu o Parque dos sem Dinossauros... Sem dúvida. É que não tem como não fazer a comparação Claro, imediatamente, sem dúvida, né? Porque a essência do Parque dos Dinossauros é exatamente essa, recriar Claro. aquelas espécies. E aí as pessoas se perguntam, tá, e aí vão recriar dinossauro? Por que não seria possível isso? Ou seria? Tu tem que ter uma espécie compatível que vá receber esse material, né? No caso aqui nós temos uma proximidade, que mesmo que seja em milhões de anos, mas do lobo cinzento e do próprio cão doméstico, que tem proximidade com o lobo, de nós podermos fazer o uso dessa célula. Um material genético ali E aí num a fóssil. proximidade. É que no caso do dinossauro não existe o que um resquício, né? No Parque Jurássico eles usavam anfíbios, etc., e complementavam com os anfíbios. Isso está distante, nós temos fragmentos. O problema é assim, como falando do livro, né? Algumas pequenas pedaços de páginas fragmentadas de DNA. Para 19 mil genes, como ele mencionou, para um livro é muito pouco para poder recriar. Então, o Parque Jurássico, como descrito lá, ainda nós não estamos nele. O que nós fizemos aqui, como humanos, foi colocar alguns fragmentos de DNA no lobo cinzento, que faz o animal talvez ter características físicas, fenotípicas do lobo terrível, né? Então nós ainda estamos atrás, não estamos no Parque Jurássico ainda naquele nível. E o do dinossauro, trago de novo, há de se haver uma espécie que seja a que receba esse DNA de uma forma que possa levar ao desenvolvimento, o nascimento, a eclosão, o que seja, né? E isso ainda é meio difícil, bastante Mas, difícil. professor, esse ainda aí me deixou assim, quer dizer que seria viável um dia recriar um dinossauro? Não diria que não. Eu vou ser mais enfático, dizer que não, né? Mas acho que por dois motivos, né? Em parte, o que o Marcelo estava explicando também, né? O primeiro é que a tecnologia para sequenciamento de genomas antigos, ela tem uma limitação de tempo. A gente não consegue sequenciar genomas muito antigos porque o DNA degrada, né? O DNA vai se estragando, ele vai se quebrando. Mesmo em fósseis bem preservados, a gente não consegue extrair DNA. Esse limite até dos 70 mil anos desse fóssil já está num limite bem superior. E a gente está falando de do que a gente consegue fazer, e do dinossauro, né? é algo muito... Né, se a gente for pensar até em outros grupos que são super populares também, né? Nos hominídeos, a gente conseguiu extrair o genoma de neandertais, né? Tem os denisovanos, mas todos eles são também de muito menos do que 100 mil anos, né? Eles são relativamente recentes. Então, a gente não conseguiria extrair o DNA de um dinossauro extinto há milhões de anos atrás. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. 65 milhões para trás, né? A gente está falando de 10 mil anos, né? 10 mil anos parece pouco, né? Perto de 60 Deixa eu complementar outra coisa rapidinho, né? Porque daí entra o segundo ponto de por que não seria possível. Aí entra uma outra espécie que está na lista da Colossal e que eu duvido que eles consigam fazer, que é o dodô. O dodô está na lista da Colossal, né? O dodô é o que é o dodô. O dodô é um... Ele é um pombo. Tecnicamente, ele é um pombo que não voa, só que ele era muito grande. Então, talvez as pessoas pensem mais no dodô como uma espécie de, sei lá, peru pelo porte, né? Só que ele não voava. Ele era endêmico de uma ilha, a ilha de Maurício. E o dodô foi extinto, acho que por volta de 1700, alguma coisa assim, por exploração humana, né, que os navegadores usavam o dodô como alimento, e também introdução de ratos na ilha que devoravam os ovos. Então, aquele caso clássico assim, de ave que não voa em ilha e quando entra algum predador novo, elas rapidamente são extintas. Né? Isso está na mira dessa mesma empresa para recriar. O dodô é uma... Eu até não sei se tem alguma coisa de cultura popular assim muito com o dodô, mas ele é uma espécie relativamente famosa assim, por ter sido extinta já num período histórico. Mas é um bichinho meio esquisito. A nossa equipe conseguir botar ele é ali. Bonitinho até. O Eduardo Chaves mandou aqui no nosso grupo aqui. Mas vocês vão concordar que é difícil de descrever o dodô, difícil, né? Até sabendo que ele é parente de pombos, né? Ele parece um pombo. Então, justamente, né? O que permitiu a ideia de fazer algo parecido com o lobo terrível a partir do lobo cinzento? Porque eles são relativamente próximos evolutivamente. A diferença entre eles... Né, se a gente pegar o reporte mais recente da Colossal, está perto de 3 milhões de anos, no artigo mais antigo perto de 6 milhões de anos,
o que em termos evolutivos não é muito tempo. O problema do dodô é que a gente não tem nenhuma espécie próxima a menos de 25, 20 milhões de anos. Então qualquer coisa, a gente não tem nada próximo com o dodô, suficiente com o dodô para poder editar as células dessa espécie atual, que poderia ser um pouco parecida com o dodô, e deixar ela mais parecida com o dodô, como fizeram com o lobo terrível. Tudo isso a gente está considerando a tecnologia atual, né? Não sabemos se existia algo mais tecnológico. Não, mas isso não é uma questão de tecnologia. É uma questão de que não existe a espécie atual não existe, mas se lá na frente surgir uma tecnologia para recriar esse algo que não existe aí... Não... o que poderá acontecer, vamos dizer, a tecnologia evoluir a ponto de nós já estamos viajando ir... sequenciar, por exemplo, todo o genoma e alguma tecnologia que substitua o genoma de uma célula de qualquer espécie que não seja mesmo absurdo, assim. E aí aquilo poder reconduzir a vida, né? Mas isso ainda nós não temos essa tecnologia. Fazer todo o genoma sintético para aí abrir mão do passo de usar uma espécie próxima e modificar essa espécie próxima para parecer teria a espécie que imaginar antiga. O que hoje é inimaginável. Olha o dodô aí na tela ali, ó. Parece um pombo? O que tu acha? Eu não sei, parece um marreco, né? Não, é parente dos pombos. É meio esquisito, mais aparentado dos pombos. Ele é meio estranho. Mas mais uma espécie que nós acabamos. Pois é, mas essa de fato foi por interferência humana, né? Mais até do que o lobo terrível. Tá, mas vamos falar o seguinte, até o professor Marcelo estava vindo de um raciocínio lá só que eu queria estender o assunto do Game of Thrones. Eu acho que você ia falar de avanço, né, professor Marcelo? E assim, eu queria entender, posto isso, temos uma recriação, entre aspas, desse animal extinto há 10 mil anos atrás. O que isso pode nos ajudar? O que isso traz de avanços para a nossa genética? Enfim, o que isso pode ser de positivo? Vamos dizer assim que a gente vai ter achando vocês animal... um pouco pessimistas, sim. Não vamos dizer que é pessimista, né? Qual é que era a pergunta inicial que nós tínhamos? Era entusiasmo ou... entusiasmo ou preocupação? Eu diria que estava em 50-50? Tá, e ainda está parelho ainda. Eu compartilho, 50-50. Tá. meu voto também seria 50-50. Não temos. Acho que o professor Nelson vai concordar, nós como professores, a gente não pode ser apaixonado demais por algo, porque senão tu não enxerga o lado também prós ou contras, né? A gente não pode ser crítico, a gente tem que tentar ter prós e contras em todas as nossas ações. O que tem de prós? Deixa eu trazer questões que não têm diretamente, talvez, com a ciência, mas talvez com a preservação. Informações adicionais também que eu tive. Antes da gente, talvez, linchar uma empresa dessas, né, que está tecnologicamente investindo, existem recursos, existe sim um avanço de conhecimento quando a gente trabalha nesse tipo de tecnologia. Avanço de conhecimento. Sem dúvida. Por exemplo, eles criaram uma fundação na qual eles investem recursos. Óbvio que o interesse é para a clonagem do mamute, o mamute vai ser necessário, o elefante. Eles criaram um investimento em cima da preservação na África, com grupos para preservação do elefante, e estão estudando a fisiologia da reprodução do elefante. Óbvio que com vistas a utilizar o elefante para depois poder perpetuar o mamute ou tentar o mamute. Mas há um investimento da preservação que tem auxiliado, sim, na preservação do elefante, por exemplo, na África. Por outro lado, também, eles buscam a clonagem, o desenvolvimento também do bisão, que quase foi extinto, né, pelo homem, que era um modus vivendi dos indígenas na América do Norte, e eles também têm um investimento com algumas tribos nos Estados Unidos, no qual eles estão fomentando o desenvolvimento, o crescimento e o estudo em cima do bisão para a preservação, que ainda é um modus vivendi, de certa forma, né, uma subsistência do indígena. Então, existem investimentos que, claro, que poderão trazer benefício para a empresa, mas que trazem benefício para a preservação, que a empresa está colocando em diversos segmentos na qual ela está interessada em trabalhar. Então, não deixa de ser um benefício, né, para coisas importantes que a gente tem hoje, que temos que buscar a preservação dos nossos habitats, dos nossos nichos, das espécies que podem estar sofrendo a extinção. E, basicamente, quando sair, por exemplo, uma publicação sobre isso, nós vamos saber os detalhes. Mas, por si só, esse tipo de tecnologia
é uma tecnologia que cada vez mais mostra o potencial de nós termos, sim, o uso, né, da modificação genética para o benefício do homem e mesmo dos animais, ou mesmo da própria natureza, né? Não necessariamente quando nós falamos em engenharia genética, e isso é um problema muitas vezes, quando se fala em engenharia genética, se tem uma conotação, principalmente transgênico, se tem uma conotação negativa. Não necessariamente, né, a aplicação da engenharia genética ela é negativa. Existem vários modelos de animais transgênicos, por exemplo, que já mostraram resultados interessantes para o ambiente. Por exemplo, um suíno produzido no Canadá, que expressa uma enzima na saliva que degrada o ácido fítico, que é uma molécula cheia de fosfato. E qual é o problema? O suíno que consome plantas e tem ácido fítico, quando vai para o intestino, degrada, solta fosfato e polui o ambiente e eutrofica as águas. É um grande poluente suíno. Esse suíno, por exemplo, expressa uma enzima na glândula salivar que degrada na boca o ácido fítico e ele absorve fosfato, excreta pouco fosfato e se necessita suplementar menos fosfato na dieta. São exemplos interessantes que é chamado EnviroPig, né, que diminuiria o impacto da produção animal, por exemplo, no ambiente, que é um grande problema, a questão dos dejetos animais, do ambiente, etc. Sim, então, são os avanços que, enfim, e a partir do Lobo Terrível, ver o que dali a gente consegue replicar para coisas positivas. Aplicar para outros modelos. Professor Nelson, o que o senhor vê de positivo no Lobo Terrível, nessa recriação do Lobo Terrível, entre aspas? Então, eu acho que tem a questão justamente do avanço das tecnologias de edição gênica, né? Então, na verdade, assim, por que eu acho que a gente parece tão pessimista de início? Em parte é por como a própria empresa colocou a descoberta, né? Como a ideia da desextinção. Pô, então, conceitualmente, a ideia de desextinção ela é equivocada. Então, e ela provoca uma série de questionamentos, né? E por isso eu acho que a primeira reação da comunidade científica é uma reação que parece contrária, talvez de uma maneira muito forte, né? E aí depois, realmente, a gente tem que pensar, bom, mas o feito técnico, tudo bem, a gente não tem o trabalho, a gente não tem o artigo, mas, de fato, quem trabalha com edição gênica, um problema realmente é conseguir modificar simultaneamente mais de um alvo. Voltando para a ideia do livro, dos capítulos, os protocolos de edição gênica, especialmente no seu início, né, através dessa técnica de edição gênica que eles têm utilizado, focava em modificar um capítulo, especificamente. Agora, eles conseguiram modificar 14 capítulos simultaneamente. E isso, para algumas condições de aparência, né, ou daquilo que a gente quer modificar nos organismos, a gente vai precisar modificar mais genes ao mesmo tempo. Então, existe um avanço técnico aí. Eles estão mostrando que isso é possível. Isso é possível, estão desenvolvendo protocolos para tornar esses processos mais eficientes e que depois podem ser replicados em edição gênica em outras células, em células de plantas ou de animais. E para os seres humanos, alguma coisa que possa ser replicada e de ser útil para a gente, para os seres humanos, ou não ainda? Sim, porque essas técnicas também são utilizadas para a terapia gênica em humanos, né? Essa técnica, que até tem um nome meio difícil de falar, porque tem muitas consoantes, né? Então, para a gente é engraçado, né? A gente fala CRISPR, que são espécies de... É justamente como que eu vou conseguir mudar as palavras nos capítulos, né? Como eu vou conseguir mudar as bases no genoma. Mas isso a gente está falando de, por exemplo, de cura de doença? Sim. Existem, por exemplo, já aprovados métodos baseados em CRISPR para tratar a anemia falciforme. Existem ensaios clínicos de fase 3, que são aqueles ensaios clínicos que recrutam vários pacientes, né, para ver a eficiência do procedimento. Para outras condições, beta-talassemias, também anemia falciforme, que podem se beneficiar, né, ou novas terapias que vão se desenvolver a partir daí, que podem se beneficiar de um uso mais eficiente dessas técnicas, né? Então, o domínio técnico é onde a gente pode colher esses resultados, né? Então, e acho que é importante também essa mensagem talvez mais positiva de que sim, o domínio técnico ele é importante, né? A reação
inicial, né, da comunidade científica era muito em função do conceito por trás, né, da extinção, mas existe um avanço técnico aí.